E aí galera! Neste pequeno vídeo iremos falar sobre as ondas de forma resumida. Vocês talvez nem imaginem, mas elas fazem parte do nosso dia a dia. Para se ter uma ideia, saiba que são elas que possibilitaram as telecomunicações, auxiliando na propagação de informações, notícias e, principalmente, fake news. Brincadeira pessoal. Mas além das telecomunicações, as ondas também são utilizadas para cozinhar alimentos através do micro-ondas, verificar a estrutura óssea de um paciente através dos raios X, detectar a presença de obstáculos no mar e muito mais. Agora, vamos aprender sobre as ondas. Pois bem, o que são ondas? São perturbações que se propagam em um meio material ou no espaço, transportando energia, sem transportar matéria. Por exemplo, vamos observar um pulso em uma corda. Neste caso, o pulso é a perturbação, isto é, a onda, e o meio de propagação é a corda. Agora, vamos observar o que acontece quando vários pulsos consecutivos são feitos em uma corda. O que vocês estão vendo aqui é uma onda se propagando para a direita. Agora, vamos aproveitar para analisar a onda e suas propriedades. Os pontos mais altos são chamados de cristas. Já os pontos mais baixos são chamados de vales. A distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, é chamada de comprimento de onda. A distância entre uma crista, ou vale, até a linha central, é chamada de amplitude. Uma oscilação equivale a um pulso mais um pulso invertido. É importante saber que a oscilação não é uma distância, mas, porém, entretanto, todavia, a oscilação possui uma distância, e ela é a mesma do comprimento de onda. Além disso, o intervalo de tempo que uma oscilação gasta para atravessar um ponto da corda é o período da onda. O período, logicamente, é medido em segundos no Sistema Internacional e é representado pela letra T maiúscula. Outra característica da onda é a frequência, que é igual ao número de oscilações, dividido pelo intervalo de tempo que elas gastam para atravessar um determinado ponto. Assim, quando o número de oscilações for 1, o intervalo de tempo será exatamente o período da onda, logo, a frequência é o inverso do período. A unidade de medida da frequência no Sistema Internacional é o Hertz. Ela é o inverso do segundo. Então, nada melhor que um exemplo para facilitar nossa compreensão. Para tal, veja o seguinte problema. Sabendo que o período de uma onda vale 5 centésimos de um segundo, determine a frequência da onda. Essa é muito fácil. Temos que T é igual a 5 centésimos de um segundo. Como a frequência é o inverso do período, basta dividir 1 por 0,05 para encontrar a resposta. Vamos para a última característica da onda. A velocidade de propagação. Ela é definida como o comprimento de onda, dividido pelo período, ou o comprimento de onda, vezes a frequência. Vamos a mais um exemplo. Uma onda possui 15 centímetros de comprimento de onda e período de 0,2 segundos. Determinar a velocidade da onda. Essa também é fácil. Basta dividir o comprimento de onda pelo período, ou seja, 0,15 metros por 0,2 segundos. Agora, vamos falar das classificações das ondas. Quanto ao critério da natureza, as ondas podem ser mecânicas, que são as que necessitam de um meio natural para se propagarem. Por exemplo, o som, que necessita do ar, as ondas na corda, as ondas na superfície da água, etc. Segundo o mesmo critério, as ondas podem ser eletromagnéticas. São as que não necessitam de um meio material para se propagarem. Além disso, todas as ondas eletromagnéticas possuem velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo no vácuo. Exemplos são a luz, as micro-ondas. Já quanto à direção de vibração, as ondas podem ser transversais, quando a direção da vibração é perpendicular à direção da propagação, e longitudinais, quando a direção da vibração é a mesma da propagação. Se não ficou claro para vocês, olhem a seguinte figura. Ela mostrará os dois tipos
Continuando com as classificações, as ondas podem ser avaliadas em relação à direção de propagação. As unidimensionais se propagam somente em uma dimensão. Como exemplo, temos uma onda na corda. Logicamente, ela só pode se propagar na direção da corda, portanto é unidimensional. Já as bidimensionais podem se propagar em duas dimensões, ou seja, em um plano. Como exemplo, temos as ondas na superfície da água. Observe que vários círculos concêntricos são formados. Esses círculos são chamados de frentes de onda. E no centro que se encontra a fonte da onda. Além disso, o raio de onda é a menor parte de uma onda bidimensional. É um pedaço unidimensional. E, finalmente, as ondas tridimensionais podem ser propagar pelo espaço. Como exemplo, temos o som. Neste caso, a frente de onda é a superfície da esfera. Novamente, a fonte também fica localizada no centro da esfera. E o raio de onda continua sendo a menor parte da onda. Vamos agora ver quais são os fenômenos ondulatórios. O primeiro é a reflexão. Ocorre quando uma onda atinge um obstáculo e volta a se propagar no mesmo meio, conservando todas as características. Quando um raio de onda atinge uma superfície com um ângulo de incidência I, é refletido com um ângulo de reflexão R, que é igual ao ângulo de incidência. Observe que esses ângulos são medidos em relação a uma reta normal N, que é perpendicular à superfície. Outro fenômeno é a refração, que é a passagem de uma onda de um meio para outro. Somente a frequência é conservada, enquanto a velocidade e o comprimento de onda mudam. Quando um raio de onda atravessa do meio 1 para o meio 2, temos que as frequências são iguais. Enquanto a lei de Snell relaciona as velocidades, os comprimentos de onda e os ângulos de incidência e de refração, da seguinte maneira. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual a velocidade da onda no meio 1 sobre a velocidade da onda no meio 2, que é igual ao comprimento da onda no meio 1 dividido pelo comprimento da onda no meio 2. Mais um exemplo. Um pulso se propaga em uma corda com velocidade de 20 metros por segundo e comprimento de onda de 5 metros. Quando ele passa para outra corda, sua velocidade passa a ser 15 metros por segundo. Determinar o comprimento de onda na segunda corda. Se chamarmos a primeira e a segunda corda de A e B, respectivamente, teremos velocidade A igual a 20 metros por segundo, comprimento de onda igual a 5 metros, velocidade B igual a 15 metros por segundo. Como está ocorrendo uma refração, devemos ter velocidade A sobre velocidade B igual a comprimento de onda A sobre comprimento de onda B. Substituindo os valores, encontraremos a resposta. Já a difração é um fenômeno que ocorre quando a frente de uma onda encontra um obstáculo e um pequeno orifício nele. Uma parte da onda passa pelo orifício e contorna o outro lado, como se o orifício fosse uma nova fonte de onda. A polarização é um fenômeno que ocorre somente com uma onda transversal que vibra em várias direções, quando ela atravessa um polarizador, dispositivo que seleciona uma direção de vibração, permitindo que somente a parte da onda que esteja vibrando nessa direção atravesse. Nessa figura, temos o exemplo da luz não polarizada, que é uma onda transversal que vibra em várias direções. Quando a luz atravessa o polarizador, somente a parte que vibra na vertical atravessa, enquanto as outras são detidas. Já a ressonância ocorre entre uma onda e um objeto, que vibram com frequências próximas ou iguais. Quando a onda atinge o objeto, este absorve parte da energia que ela transporta, passando a vibrar mais intensamente, com maior amplitude. Um exemplo de ressonância ocorre quando uma pessoa grita, emitindo um som com frequência igual à da vibração de uma taça de vidro. Dessa forma, o vidro passa a vibrar mais intensamente, até que a taça sofra ruptura. O efeito Doppler ocorre quando uma fonte de ondas está em movimento em relação a um observador. A frequência detectada pelo observador é diferente da frequência que é realmente emitida pela fonte. Repare na animação que, quando o carro se move para a esquerda, as ondas nesse sentido são encurtadas, enquanto as ondas à direita são alongadas. Se V é a velocidade da onda, V é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte, então a relação entre as frequências é dada por frequência percebida pelo observador é igual a V mais ou menos V sobre V mais ou menos VF, vezes a frequência emitida pela fonte.
Para saber se os sinais das velocidades são positivos ou negativos, considere o seguinte: o sentido que vai da fonte até o observador é o sentido positivo. Todas as velocidades que estiverem nesse sentido serão positivas, as que estiverem em sentido contrário serão negativas. Vamos resolver mais um exemplo. Um carro que está se aproximando de um observador em repouso com velocidade de 10 metros por segundo, emite um som de 700 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determine a frequência percebida pelo observador. Temos que Vf é igual a 10 metros por segundo, Vu é zero, pois o observador está em repouso, Ff é igual a 700 Hz e V é igual a 340 metros por segundo. Como a fonte está se aproximando, o sentido de sua velocidade é o positivo, pois é o mesmo do som. Assim, substituindo os dados na fórmula, encontraremos a resposta. A interferência ocorre quando duas ondas que se propagam em sentidos diferentes no mesmo meio e se cruzam. No encontro, as amplitudes são somadas ou subtraídas e, em seguida, as ondas se separam e continuam as suas trajetórias com as características originais. Existem dois tipos de interferência: construtiva e destrutiva. Na interferência construtiva, os pulsos não estão invertidos entre si. Nesse caso, as amplitudes se somam, conforme vocês podem ver na animação abaixo. Já na interferência destrutiva, é o contrário, os pulsos estão invertidos, e as amplitudes se subtraem. Pois bem, galera, essa foi a primeira parte. Agora vamos para o segundo assunto: acústica. Pois bem, o que é acústica? É a área da física que estuda o som. O som, por sua vez, é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional que pode se propagar no ar, na terra, na água e em outros meios materiais. Quando o som se propaga no ar, gera regiões de compressão, onde o ar é mais concentrado, e rarefação, onde o ar é menos concentrado. O som só pode ser notado pelo ouvido humano se a sua frequência estiver no intervalo de 20 a 20.000 Hz. Se a frequência do som for menor que 20 Hz, trata-se de uma onda infrassônica. Já quando a frequência é maior que 20.000 Hz, trata-se de uma onda ultrassônica. As características do som são a altura, o timbre e a intensidade. A altura está relacionada à frequência do som. Quanto maior a altura, maior é a frequência, isto é, mais agudo é o som. Quanto menor a altura, menor é a frequência, ou seja, o som é mais grave. O timbre é o conjunto de ondas sonoras que compõem um som emitido por uma fonte sonora. O timbre nos permite distinguir sons emitidos por fontes diferentes. É graças a essa característica que conseguimos distinguir vozes de pessoas diferentes. Já a intensidade está relacionada à quantidade de energia transportada pelo som. Quanto maior a intensidade da onda sonora, maior será a sua amplitude. Quanto menor a intensidade, menor a amplitude. A intensidade sonora I é definida como a potência P emitida pelo som dividida pela área que ela atinge. Ou podemos utilizar outra fórmula com energia I, intervalo de tempo. A unidade da intensidade sonora, no sistema internacional, é o watt por metro quadrado. Como o som é tridimensional, sua frente de onda é esférica, assim a intensidade sonora em um ponto localizado a uma distância r da fonte sonora é a potência do som sobre 4πr², pois a área de uma esfera é 4πr², onde r é o raio da esfera. Mais um problema. Uma onda sonora possui 1.200 watts de potência. Determine a intensidade sonora a 500 centímetros da fonte. Use π igual a 3. Muito fácil, pessoal. Considerando que a frente de onda seja esférica, teremos que é igual a P sobre 4πr². Como P é igual a 1.200 watts e R é igual a 5 metros. Então, substituindo esses valores, encontraremos a intensidade sonora. O limiar de audibilidade, I0. É o valor da menor intensidade sonora audível. I0 é igual a 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Por outro lado, o limiar de Tor, I máximo, é o valor da maior intensidade sonora audível. I máximo é igual a 1 watt por metro quadrado. O nível sonoro beta é definido como beta é igual ao logaritmo de I sobre I0, onde I0 é igual a 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. A unidade de medida do nível sonoro é o Bel. Entretanto, se utiliza mais um submúltiplo dele, o decibel. Mais outro exemplo. Qual é o nível sonoro, em decibéis,
de uma onda sonora cuja intensidade é 10 elevado a -1 watt por metro quadrado. Muito fácil como sempre. É só substituir os valores na fórmula. O primeiro resultado será dado em Bell. Depois, é só converter. Fenômenos sonoros. O som como onda, sofre todos os fenômenos ondulatórios, exceto a polarização, pelo fato de se caracterizar como longitudinal. Assim, como as outras ondas, o som sofre reflexão. No caso do som, a reflexão explica os seguintes fenômenos: eco e reverberação. O eco é o som refletido por um obstáculo. Para que uma pessoa distinga o eco do som que ela emitiu, é necessário que a distância entre ela e o obstáculo seja de pelo menos 17 metros. Entenderam? 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 Mais um. Uma pessoa emite um som. Após 2,4 segundos, ela escuta o eco desse mesmo som. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, determinar a distância entre a pessoa e o obstáculo. Se x é a distância desejada, então a distância percorrida ΔS pelo som é 2x, pois o som tem que ir até o obstáculo e depois retornar à pessoa. Então, usando a definição de velocidade, descobriremos a distância. A reverberação consiste em múltiplas reflexões sonoras que prolongam o som original da fonte. Ocorre em grandes salas fechadas. São as paredes que refletem o som. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Finalmente, iremos para a última parte, a ótica. Que é a área da física que estuda a luz. Ela se divide em óptica geométrica, que estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza ondulatória da luz. Ela estuda os fenômenos associados a um raio de luz. A óptica física estuda os fenômenos luminosos, considerando a natureza da luz. Vamos ver alguns conceitos básicos. Fontes de luz são todos os corpos visíveis. Podem ser primárias. São as que emitem luz própria. Por exemplo, o Sol, as estrelas, a chama de uma vela, etc. As fontes secundárias são corpos que refletem a luz recebida por outros corpos. Por exemplo, a Lua. Os corpos também podem ser classificados de acordo com a quantidade de luz que atravessa neles. Corpos opacos não permitem a passagem de luz. Exemplo: as pedras. Os corpos translúcidos permitem a passagem parcial da luz. Exemplo: vidro fosco. Princípios de ótica geométrica. Princípio da propagação retilínea da luz. Em um meio homogêneo e transparente, um raio de luz se propaga em linha reta. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Por exemplo, se uma pessoa 1 consegue ver a pessoa 2, então a pessoa 2 consegue ver a pessoa 1. Basicamente, é isso. Princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz, ao cruzar com outro, não interfere na sua propagação. Reflexão da luz. Na reflexão da luz, o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de reflexão R. Reflexão regular. Ocorre quando um conjunto de raios luminosos, feixe luminoso, é refletido por uma superfície perfeitamente regular. Reflexão difusa. Ocorre quando um feixe luminoso é refletido por um corpo irregular, de modo a se espalhar por todas as direções. Refração é a passagem da luz de um meio para o outro. O índice de refração n da luz em um meio é a velocidade da luz no vácuo, C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo dividido pela velocidade v da luz nesse meio. Temos que n é igual a C sobre v. Exemplo: sabendo que o índice de refração do vidro é 1,5, determinar a velocidade da luz no vidro. A solução é muito simples. Segundo a lei de Snell, o índice de refração do meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo de refração. A luz passa do meio 1 para o meio 2. Sabendo que n1 é igual a raiz de 3, n2 é igual a 1 e que o ângulo de incidência é de 30 graus, determinar o ângulo de refração. Esse problema é de simples resolução. Basta aplicar a lei de Snell e substituir os valores para encontrar a resposta. Ângulo limite.
é o ângulo de incidência L para o qual o ângulo de refração R seja reto. Para isso, o índice de refração do meio 2 deve ser menor que o meio 1. Como vocês podem ver, L é o arco seno de N2 sobre N1. Quando o ângulo de incidência for maior que ângulo limite, o raio de luz não sofrerá refração, havendo reflexão total. Fenômenos que acontecem devido à reflexão ou refração da luz. Dispersão luminosa. É a decomposição da luz branca nas 7 cores do arco-íris. Pode ser feita com um prisma transparente. Posição aparente dos astros. A atmosfera terrestre é composta de várias camadas de ar com densidades diferentes, o que provoca uma série de refrações. Assim, a imagem de um astro é desviada da sua posição original. Fibra óptica. É um tubo transparente em que a luz sofre uma série de reflexões totais, ou seja, a luz praticamente não escapa do tubo. Miragem. É a ilusão da presença de alguma coisa em um determinado lugar. É provocada por uma série de refrações. Geralmente ocorre em ambientes quentes, como em desertos, no asfalto etc. Vocês sabem qual é o próximo slide? Ora, é apenas uma miragem. Dessa vez, não é uma miragem. Obrigado por ter assistido e até a próxima.